Oi, gente, aqui é Cacá Gonzaga. Eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a UP2 de nutrição. Nós vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo dessa UP. Vamos falar depois um pouco sobre o real motivo dessa UP, que muitas vezes a gente chega na mesa falando coisa que na verdade não precisaria falar, sendo que se a gente focasse mais na UP, seria muito mais interessante. E por fim, nós vamos sentar e fazer até uma breve introdução ou algo assim, ok? Então vamos lá, a UP2 de nutrição fala que o Maurício tem 4 anos e ele tenta dar um biscoito para a irmã de 3 meses. E ele não entende porque a sua mãe o detém, né? E fala que a irmã dele não pode comer o biscoito. Qual o conteúdo que nós temos aqui nessa UP? Bem, se a gente for falar, né, o Maurício, ele tem 4 anos e a Micaela tem 3 meses. Se a gente for falar da parte psicológica, ou enfim, como eles falam da parte social dessa UP, nós podemos falar sobre a cognição. Então, a gente vai falar sobre as fases do Piaget, né, que é a fase sensório-motriz, a pré-operacional, operações concretas e as formais. E vamos falar em qual fase estão essas duas crianças. Então, daí você já pode começar essa UP por aí. Se a gente vai falar sobre a questão biológica, a gente pode começar a estudar, não vou falar na mesa, mas a gente pode começar a estudar sobre aparato digestivo e tubo digestivo. O aparato digestivo começa pela boca, pela cavidade bucal, né? O tubo digestivo, ele vai começar, na verdade, no esôfago. Por quê? Porque o tubo digestivo, ele vai começar no esôfago e vai terminar no ânus. O tubo digestivo, ele vai ter as mesmas capas, né? Então, é muito importante você estudar as capas, como está formado o tubo digestivo, né? As capas, então, que a gente vai falar sobre, no caso, a mucosa, a submucosa, a muscular e a adventícia ulcerosa. E na boca é diferente, né? Então, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar, então, aparato digestivo, né? Porque nós vamos começar na boca. Então, a gente vai começar de cavidade bucal. Você tem que estudar, sim ou sim, lábios, saber como está formado, as merrixas ou carrichos, né? A gengiva, o paladar duro, paladar blando, língua e dentes. Dando um enfoque aqui, na verdade, é muito importante você saber, dentes, você saber a dentição do ninho e a dentição do adulto, né? Que tem uma diferença. O ninho, obviamente, vai ter menos dentes. Depois, é importante estudar orofaringe, o tubo digestivo, né? O tubo digestivo, que começa no esôfago, então a gente tem que estudar bem histologia, fisiologia, anatomia de esôfago, estômago, intestino delgado, que vai se dividir, né, em duodeno, jejum e ilho, o intestino grosso, reto e conduto anal. Além disso, nessa UP, nós vamos estudar as glândulas anexas, glândulas salivares, pâncreas e fígado. Então, você primeiro precisa estudar esses conteúdos. O que a gente tem de importante aqui? Sim ou sim, você precisa saber. Histologia de boca, os 3 tipos de mucosa. Quais são os tipos de mucosa que nós temos na boca, né? Nós vamos ter a mucosa mastigatória, a mucosa de revestimento e vamos ter também a mucosa especializada, né? E quando a gente fala aqui de papila gustativa, corpúsculo gustativo, nós vamos estar falando de mucosa especializada. Por quê? Porque é a mucosa do dorso da língua, né? É a mucosa que está na superfície dorsal da língua. As papilas gustativas é muito importante saber, cada uma delas, como ela está formada. Corpúsculo gustativo também é muito importante saber quais são as células que compõem o corpúsculo gustativo. Né? O gosto, né? Aqui vai entrar a questão do gosto, saber a fisiologia, como isso funciona. Glândulas salivares,
maiores e menores, principalmente as maiores, dê uma importância para a parótida. Saiba inclusive a diferença da parótida, do acino da parótida para o acino do pâncreas. É muito importante também saber que a parótida ela vai ser por ela vai passar, por dentro da parótida vai passar um nervo cranial, que eu não vou falar aqui também, não vamos entregar tudo assim. Porém, ela vai ser inervada por outro nervo, por outro par cranial, ok? A anatomia é muito importante saber os músculos da língua, que são 17, é um ímpar e 8 pares. Muito importante saber esses músculos. Saber também a formação da articulação temporomandibular e também os músculos mastigatórios. Fisiologia, é muito importante estudar a produção da saliva e a secreção da saliva, como vai se dar, qual a ação do sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático sobre isso. As fases da deglução, que vai começar, na verdade, na boca e vai continuar depois em outras partes, são 3 fases, é muito importante estudar. O reflexo mastigatório, como que se dá o reflexo mastigatório. Outro conteúdo importante de se estudar nessa UP é a questão de sermos sistemas abertos. Nós temos entradas, né? Nós temos entrada, nós vamos ter saída. E no meio disso eu tenho um processo, né? E é esse processo aqui que vai ser muito, muito, muito importante para a gente nessa UP. Quais são os mecanismos do aparato digestivo que vão dar esse processo? Então, eu tenho um processo. Como ele se dá? Através desses mecanismos. Quais são esses mecanismos? Secreção, né? A secreção, por exemplo, de saliva, a secreção de tudo que vem do pâncreas, né? Do fígado, da vesícula biliar. Eu vou ter a digestão, eu vou ter a absorção, a motilidade desse aparato e a excreção daquilo que não foi utilizado, certo? Então, esse é um conteúdo que sim ou sim precisa ir para a mesa sabendo dessa UP. Essa UP é a maior, na verdade, ela tem um conteúdo que, se você estudar bem o conteúdo da UP2, as outras UPs ficam muito mais tranquilas. Sugestão também, faça um mapa de histologia de todo o tubo digestivo, da histologia das células, de tudo do tubo digestivo, desde o esôfago até o ânus. Faça um desenho onde você vai colocar assim, você vai fazer um tubo, vai fazendo o tubo grande, né? Você vai fazer o tubo grande, e aí você vai usar, por exemplo, você vai dividir. Esse aqui vai ser o esôfago, como que está composta cada capa. Esse aqui vai ser o estômago, como que está composto, que tipo de célula, que tipo de glândula eu tenho. Isso aqui é o duodeno. Então, vai dividindo assim, porque assim fica muito mais fácil para quem é visual, principalmente, facilita muitíssimo, ok? Bem, outra coisa importante que é o pulo do gato dessa UP, que na verdade é o conteúdo que se pede nessa UP, é o sistema digestivo do ninho. Mas para você saber o sistema digestivo do ninho, obviamente você tem que primeiro saber o sistema digestivo do adulto, né? Então, o que a gente vai falar sobre esse sistema digestivo do ninho? Por que é importante falar sobre isso? Porque a UP, na verdade, ela me fala que eu tenho 2 crianças e uma das crianças tem 3 meses. Então, o que acontece com essa criança de 3 meses? Ela está na fase de amamentação exclusiva, certo? Então, ela está na fase da amamentação exclusiva. Então, significa que o aparato digestivo dela ainda não está madurado como o aparato digestivo de um adulto, né? Então, o aparato digestivo, eu tenho função motora, que vai ser, né, levar os alimentos, fazer esse alimento chegar ao estômago, chegar ao intestino para ele ter toda a parte de absorção, o que não for utilizado ser excretado, né? Eu tenho uma função enzimática, que vai ser toda a parte de digestão dos alimentos, e eu tenho uma função absortiva, que vai ser a passagem de tudo desses nutrientes ao meu sistema circulatório, certo? Então, o que acontece com o ninho?
ele está na fase, no caso a Micaela, que tem 3 meses, ela está na fase de amamentação exclusiva, né? Então, se eu respeito as condições anatomofisiológicas dessa criança, ou seja, toda a anatomia dela que está em maduração e a fisiologia dela que está em maduração, ela tem condição de alimentar-se, né, de receber esse alimento, de digerir e de absorver. Mas eu preciso respeitar a madurez desse sistema dela, né? Ela tem uma certa capacidade metabólica, ela tem uma certa capacidade enzimática, uma certa capacidade imunológica, certo? Então, a partir do momento que eu respeito isso, essa criança ela vai ter uma boa alimentação, digestão, absorção. Aqui eu tenho reflexos importantes. Quais são os reflexos dessa criança de 3 meses? Bem, ela já perdeu a búsqueda. A búsqueda ela vai perder por volta dos 3 meses. Então, ela já perdeu a búsqueda, mas ela ainda tem um reflexo de sucção e de extrusão. É importante eu saber, com relação à boca, né? O que acontece com o ninho, no caso aqui a Micaela, que tem 3 meses, né? Ela tem uma produção alta de lipasa lingual. Essa lipasa lingual vai se juntar com a lipasa do leite para fazer uma boa digestão desse leite materno. A criança nessa idade, ela tem uma salivação escassa, né, porque ela não precisa tanto dessa salivação. Aí é importante você saber as funções da saliva, e ela tem uma característica especial das glândulas salivares. Isso que eu tô falando, gente, isso aqui tá tudo num texto de uma professora chamada Beatriz Castelli. Esse texto está no caderno do aluno e é importante ser lido. Outra coisa importante, né, que no caso é importante falar sobre o sistema digestivo do ninho, é o estômago dele, né? Como que vai agir? Ele vai ter a lipasa gástrica, ele vai ter pouca pepsina e ácido clorídrico, então é importante você ler esse texto para você ver tudo isso, o intestino, como que vai funcionar, porque lá no duodeno, né, eu tenho geralmente os sais biliares e a lipasa pancreática que são despejados, se eu posso dizer assim, são despejados nesse duodeno, e então na criança isso vai ser um pouco diferente. Então isso aqui é muito importante ser estudado, ok, gente? Bem, de conteúdo é só isso tudo, né? É só isso tudão. E o que é importante você falar nessa UP? Faça a sua introdução, aí é uma sugestão. Faça a sua introdução falando que essas crianças estão em fases diferentes de cognição, né? A mãe, geralmente, ela detém o filho, ela detém o Maurício, provavelmente porque a Micaela não tem dentes. E muitas vezes na cabeça de quem não entende isso que nós já estamos compreendendo, que nós já estamos estudando, porque nós temos um conhecimento que a população em si não tem, é que a mãe muitas vezes pensa, não, ela não pode comer porque ela não tem dentes. Só que nós sabemos que dente é a menor das coisas aqui. A Micaela, na verdade, não pode comer o biscoito agora, porque primeiro ela está na fase de amamentação exclusiva, e aí é bacana você falar sobre isso, falar um pouquinho desse social. Além dela estar na fase de amamentação exclusiva, ela está com uma maduração, ela tem uma maduração anatomofisiológica ainda muito pequena, né, para poder receber esse biscoito, que está completo, por exemplo, de almidom, né, muita farinha. E se esse biscoito tem almidom, ela ainda não tem a capacidade, não tem a maduração ainda com 3 meses da amilasa salival, e obviamente ela não vai conseguir
digerir esse almidom, né? Então, eu iria por aí, assim eu fiz minha introdução, quando eu fiz nutrição, eu fiz uma introdução baseada nisso, para que fique mais contundente com essa introdução que você leu. O professor muitas vezes acaba ficando mais interessado no que você está falando, porque a maioria das pessoas chega e fala, bem, a Micaela não pode comer porque ela não tem dentes. Não, não é, gente. Esse é o menor dos problemas. Ela não pode comer a gajetita porque realmente o aparato digestivo dela não está madurado o suficiente para receber esse tipo de nutriente, de macronutriente. Ok? Eu espero ter ajudado. Vocês, quem não conhece ainda, né? Nós temos esse canal no YouTube, que é o El Quaderno NR. Temos um Facebook, El Quaderno NR também. Você pode procurar a gente lá no Facebook. E estamos também no Instagram com o mesmo nome, ok? Peço para vocês que, se vocês gostarem desse vídeo, dê um like aqui embaixo e se inscreva no nosso canal e passe esse vídeo para os outros amigos, ok? Um abraço, até a próxima!